Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre coisas como essa daí que estamos olhando agora. O que é isso, gente? Minha pergunta assim, pessoal, só para começar, o que é isso? Será que conseguiam modelar, pessoal, pedras, né? Como se fosse aí massinha de modelar, gente. Imaginem a arquitetura de uma coisa dessa, pessoal. Imaginem os cálculos, né? Não se esqueçam aí que não é simplesmente uma pilha, né, de um monte de coisa, além, né, de você conseguir modelar esse material de uma forma que não conseguimos nem sonhar. Estamos falando também de uma construção, né, uma construção que tem aí, né, uma base, que tem aí uma quantidade enorme de terra em cima, tá certo? Então, são coisas como essas aí, né, gente, que realmente nos deixam em dúvida sobre o que ocorreu no passado. Qual é a nossa verdadeira história, tá certo? Vamos falar sobre isso, como a mídia atualmente manipula as informações, né, pessoal, com coisas que estamos vendo, né? Você sai na rua e você vê alguma coisa e a mídia fala que não é aquilo, eles manipulam tudo que podem e mesmo assim não é igual à realidade. Então, se você no presente tem essa manipulação, imaginem no passado, né? 100, 200, 1000 anos. Será, gente, que a história que conhecemos é simplesmente, né, 100% deturpada? Né? Mas e aí as grandes artes, né, as grandes obras literárias que eu sempre falo? Muita calma, vamos chegar lá. Vejam aí também esta montanha, né? É como se as pedras tivessem sido moldadas mais uma vez. Parece massinha, né, pessoal? Impressionante. Será que rios, né, seriam capazes também de deixar essas formas? À esquerda até poderia ser, mas à direita, né, gente? Tem até buracos aí. É realmente difícil de imaginar que não tenha tido uma ação, né, de uma inteligência sobre essas plataformas. E também, claro, dependendo da idade, né, pessoal, disso daí, pode ser até que sejam milhares de anos, né, que tenhamos aí outras plataformas em cima dessa, mas que olhando hoje simplesmente não faz o menor sentido. Eu estava conversando com os amigos, né, gente, esses dias aí. Se você pegar hoje, né, um chip, um CD, né, um DVD, e você deixar ali escondido, vamos dizer assim, e que isso seja descoberto, né, por uma civilização futura, um pouco mais primitiva, que não conheça a nossa tecnologia, o que eles achariam, né, que são esses chips, esses CDs, esses DVDs, qualquer coisa tecnológica que tenhamos hoje, né, um celular, que obviamente vai estar sem energia, não vai dar para ligar, né, não vai dar para interagir. Então, o que será que eles pensariam que é aquilo? Né? Será que eles pensariam também que pode ter sido feito pela natureza, sem querer? Mesmo porque eles não vão conseguir identificar os componentes aí microscópicos, né? Então eu imagino, pelo menos, que seja alguma coisa nessa direção. Mas que é impressionante, é impressionante. E de todas as formas, né, gente? Parece claramente, né, que tínhamos aí, então, uma civilização muito antiga, muito tecnológica mesmo, né, capaz aí até de moldar a matéria de uma maneira que a gente nem sonha. E há pouco tempo atrás, então, pelo menos isso é o que diz, né, aquelas teorias de Tartário, há pouco tempo, né, coisa aí de algumas centenas de anos, também tínhamos uma civilização muito avançada. Gente, quando eu falo avançada, né, lembrem-se que é avançada tecnicamente, né, tecnicamente, moralmente, já falamos várias vezes aqui do próprio livro ali do Gilgamesh, né, moralmente eles eram muito mais atrasados que nós, inclusive, né, devido aí à ascendência de alguns povos que, né, estavam mais ligados ali aos caídos, tá certo, aqueles, né, deuses antigos. Eles tratavam a humanidade, né, como cachorros mesmo, como criaturas bestiais, né? Lembrem-se ali o que está claramente descrito em todas as obras do Gilgamesh, não apenas, né, na que eu comento muito aí, que ele inicializava, vamos dizer assim, né, para não cair aí em scripts do YouTube, ele inicializava todas as mulheres, né? E tinha também isso até com homens, tá certo? Então todo mundo que entrasse em idade reprodutiva, ele abusava das pessoas. Então
Vamos sempre lembrar disso, gente. Estamos falando de avanços tecnológicos, porque, por incrível que pareça, os caras eram muito mais perversos do que hoje em dia, tá certo? E obras como essa aí, pessoal, que a gente tá vendo, é uma ilha, né? Olha o formato, parece que autossustentável, né? Então tem moinho que faz gerar energia. A ilha sozinha, né, consegue se sustentar, então você tem uma parte ali que produz alimentos. É claro, né, que no mundo globalizado de hoje, eles fazem muitas trocas, né, econômicas aí, mas a ideia, né, de uma célula dessa daí no meio do nada era exatamente ser autossuficiente, né, sem contar, claro, com aí os magníficos castelos, né, que tem, olha aí, só olhando aqui, tem um embaixo, um bem no meio, né, que é o central, uma torre ali também, né, vocês conseguem ver aí, bem no meio, que há muitas teorias, inclusive, né, que o pessoal tirava a energia dessas torres, era uma energia completamente limpa, né, por isso que também tem muita água, eles diziam que essa energia era meio que retirada aí da atmosfera, né, era conservada em meios não poluentes também, e circulava através de água, tudo limpo, né, tudo autossustentável, e o mais importante, né, gente, que é o que eu sempre falo aqui, tudo bonito, né? Não adianta apenas ser usual, ser útil. Você tem que ter algo que agrade aos olhos, gente, agrade aos olhos, porque se você nascer e viver no meio de beleza, você não vai querer o feio, né? Isso em todas as áreas, esse é um conceito muito grego, né? Você não vai querer o feio, o injusto, né? O impuro. Então, você vai sempre estar trabalhando para ter o melhor, né? E o mais belo. Então, o que é isso, né, gente? É uma ilha, obra de arte. Poxa vida. Não é que nem hoje que você vai construir ali um apartamento, um prédio, e ele tem que ser o menor possível, tá certo? Tem que ser o menos usual possível, né? Então você come praticamente no mesmo lugar que você toma banho, que você faz suas necessidades. Então é exatamente o contrário, né, pessoal, do que nós temos hoje aí. Meu Deus, que coisa maravilhosa, tá certo? E sempre isso junto, né, gente? Sempre isso junto, e talvez, né, isso também se explique muitas das coisas aí que a gente viu, porque gigantes foram retratados com desenhos e afrescos. Estudiosos explicam que a natureza e os deuses eram retratados como altos, para enfatizar seu status. Segundo essa lógica, no afresco de Giovanni Fiorini, de 1563, um escravo para toda a cidade, né? Então, vejam aí que a questão, né, dos gigantes estava sempre muito presente em tudo que é obra, né? E aí, claro, né, a modernidade sempre vem com esse somebody loves aí, que era status, né, que era uma pessoa aí muito importante. E aí ele está falando exatamente isso, afrescos, né, gente? As pinturas aí em paredes. Então, outra questão, né, fundamental, imagina que você vai entrar em um recinto, né, como a maravilhosa sala de Rafael no Vaticano, que já falamos várias vezes aqui, né, tem a Escola de Atenas, uma das obras mais maravilhosas da humanidade. E você vai estar no recinto, então, junto com o belo, né, junto com o justo, junto ali com as coisas que fazem a nossa alma, né, se sentir bem, e não apenas aquele lucro, aquele retorno ridículo, né, que vai destruir a sua saúde, como esse fast food nojento que a gente tem, como um monte de porcaria aí que vem, tá certo? Então, né, só voltando aí ao tema, como é que então eles retratavam escravos, inclusive, né, escravos aí altos, que seria a parte da esquerda. Vejam que o pessoal da direita, né, tá muito bem vestido, são guerreiros com cavalos, e aí a esquerda é um pessoal bem mais pobre, e mesmo entre os pobres, então, você tem também, né, um gigante, gente, gigante. Será mesmo que é possível, pessoal, que eles tenham mudado tanto essa história, né? Então aí fica bem claro, com tudo isso que a gente acabou de ver essa semana, institutos de pesquisa fizeram um desserviço à política, afirma Ibanez. A crítica aconteceu durante a entrevista do governador à Rádio CBN, manhã de terça-feira, 4/10. Segundo Ibanez, números divulgados atrapalharam sua campanha. Gente, realmente não tinha como, né? Não tinha como esses institutos de pesquisa terem errado mais, erraram para tudo. Governador, senador e presidente. Por favor, né? Não dá para ser ingênuo a ponto de achar que foi um erro estatístico, certo? Não tem como.
Afinal de contas, né, teoricamente, essas empresas existem exatamente para apurar essas diferenças estatísticas. Não, gente, não foi erro. Isso daí sim foi para manipular a mente, a cabeça das pessoas. Imaginem como não teriam sido diferentes os resultados, né, se as pessoas tivessem ideia desses números finais. Porque sim, gente, muitas pessoas, né, deixam de votar porque acham, né, que o candidato que ela queria votar não vai ganhar. E aí ficam em casa, né, justificam daquele jeito que a gente sabe. E as eleições são completamente manipuladas. Gente, o que isso aí tem a ver com o que eu estou falando? Tem tudo a ver, né, pessoal? Se, de novo, estão manipulando o presente, né? O presente, sabendo que em semanas, né, vão ser aí desacreditados, meu Deus do céu. A realidade vai se mostrar. Mesmo assim, eles deturpam, eles mentem. Imaginem, então, a pobre, né, da nossa história. Então temos aí muito mais informações, gente. Antes, não se esqueçam de entrar no nosso grupinho do Telegram e também se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar. Muitas pessoas vêm do outro canal, né? Então acabam aí nem se inscrevendo, mas isso nos ajuda bastante. Se puder entrar também em qualquer área de membro, né, pessoal? Isso aí é uma bela mão na roda, dá muito trabalho fazer esses vídeos, então nos ajuda muito. E no Instagram e Twitter também postamos coisas ali o dia inteiro, tá certo, pessoal? E aí, gente, olha aí, né? Mais informações, então, é o que eu falei, até o presente, né? Até aquilo que foi mantido. Tem mentira, né? Como assim, Morfeuzinho? Vejam aí essa escultura maravilhosa, aliás, temos, né, esse tipo de escultura, gente. Lembrando aí, né, a beleza dos antigos em todas as cidades do mundo, né? Vejam que uma escultura maravilhosa como essa já nem se encaixa, né, nos padrões atuais, nas narrativas atuais, né, que na verdade o belo ele tem que ser escondido, né? A gente tem que amar o feio, tá certo? A gente tem que amar o irregular, né? O que não tem proporção, tá certo? Então por que uma coisa dessa, né, continua aí atrapalhando essas narrativas novas, asquerosas? Talvez, né, algumas pistas aí apareçam. Então quando o pessoal foi fazer uma reforma nessa rua, vejam aí o que encontraram. Gente, é praticamente, né, um mundo escondido, um mundo submerso, tá certo? Por que, pessoal? Por que esconder esse tipo de coisa, né? O que tinha aí? O que tinha aí? Será então que escavações mais, né, detalhadas aí trariam outra cidade às vezes, né? Outra cidade. E vamos lá, um povo que fez uma coisa dessa não deixou registro nenhum, né? Nenhum. Tantas bibliotecas no mundo, tantos documentos guardados, gente. E nenhum documento explica isso daí. Não, pessoal, não é possível. Não é possível, né? Por isso que eu gosto muito desse pessoal de Tartária, porque eles... Olha, eles estão falando alguma coisa aí, gente? Eles estão, né, colocando alguma verdade em cima dessa foto? Nada, né? Nada. Não tem uma palavra, tá certo? E tá aí na nossa cara, né? De novo, eles tentando manipular a realidade que nós vemos, né? Então, você vai acreditar na narrativa que os poderosos vendem para nós, ou você vai acreditar em seus olhos. Eu estou vendo, né? Tinha uma outra população aí que não tem simplesmente em lugar nenhum descrito. Que doideira total, né? E aí, gente, né? Pirâmides, nossa, isso aí já é mais velho que andar para frente, né, gente? É pirâmide pelo mundo inteiro, né? Aí tem diversas explicações que o pessoal fazia sacrifício humano, né? Um monte de coisa maluca aí acontecia, era adoração a deuses antigos, né? E de novo, isso daí fica muito difícil, né, de entrar na nossa cabeça. Poxa, por que eles faziam tanto isso? Por que dava tanta importância para isso, né? Será mesmo que isso tinha uma importância tão grande na vida cotidiana? Poxa, os caras vão lá, fazem todos aqueles sacrifícios, né? Pedem chuva. A chuva não veio de jeito nenhum. Eles continuam, né, construindo pirâmides para isso daí. É esquisito, né, gente? É difícil de explicar, mas aí, né, antes que a gente vá para o próximo, o que é interessante é que uma pirâmide é na América Central e a outra pirâmide fica na Ásia, gente, na Ásia, tá certo? Então, mais uma vez, com a história que nós conhecemos, tá certo? Que as Américas aí, né, foram
descobertas, entre aspas, pelos europeus apenas há 500 anos atrás, né? E ninguém se comunicava, não existia nem o conhecimento, né, que se tinha aí, populações além mar, tá certo? Mas então por que que eles estão tão distantes e eles têm aí construções tão parecidas, né? Até a própria Tartária fala aí, interessante que a Índia, né, o país Índia, tá certo? Aí tem o mesmo nome, né, que os índios aqui da América, porque tem toda aquela explicação que os portugueses estavam atrás, né, das Índias, poxa, mas os caras tinham formas, né, de cálculo tão abstratas, né, tão absurdas, e aí eles acabaram caindo na América porque estavam atrás da Índia, né? Caramba, mas eles se encheram de navios, né? Se encheram de navios aí, um pessoal que mais conhecia de navegação. Poxa, em algum momento eles não pensaram, oh, peraí, gente, acho que a gente tá, né, desviando o curso. E aí desviaram o curso e acabaram caindo na América. Sendo que esses dois continentes, né, têm aí construções tão parecidas, gente. É muita loucura, realmente, né? Sem contar com esse tipo de coisa que não faz o menor sentido, pessoal. O menor sentido. Então você tem obeliscos, né, egípcios mesmo, né, mesmo com hieroglifos egípcios. Então você tem na Babilônia, você tem em Nova York, você tem em Londres, você tem no Vaticano e você tem em Washington DC, né, a capital aí do novo reino mundial. Você tem ali um obelisco egípcio, cara. Como assim, né? E a explicação que dão para isso aí, gente? Não tem nem explicação, pessoal. Não tem nem explicação, né? Ah, é uma forma aí de decoração, né? É uma arquitetura, só para ficar bonitinho. Entendi. Por que não faz então, né, uma bola enorme aí, né? Por que não faz uma bola então? Por que tem que ser exatamente um obelisco e ainda egípcio? O Vaticano. O Vaticano, né, que aliás é o nome de um deus, né, pagão, que era o deus que dava o nome ali para o Vale do Vaticano. E no meio do Vaticano, né, uma nação aí, a única nação 100% cristã, né, é um estado independente, mas os caras têm um obelisco egípcio. Não, olha só, eu pensava que o obelisco fosse uma representação pagã, né? Aliás, é o falo, né, de Horus, aquela coisa toda. Não, acho que não, né? Deve ser alguma coisa de Cristo mesmo, porque está no meio do Vaticano, né, pessoal? Deve ter alguma coisa. Ah, não, eles colocaram a gente. Ah, é muita malandragem, né, pessoal? E depois dizem que brasileiro que é malandro, né? É muita malandragem. Quando tem esse tipo de questionamento, os caras botaram uma cruzinha ali em cima, vocês estão vendo aí, ó? O Vaticano, topo da cruz, tem o topo do obelisco tem uma cruzinha ali pra você não falar que é pagão, posso estar louco? Aqui tem paganismo. Tá certo, né, gente? Tá certo. E aí, para finalizar, aí, ó, adicionaremos alguns templos ao cofrinho de edifícios idênticos. No entanto, esse aqui, ó, essa figura aí, essa figura dos obeliscos, pessoal, ficou no meio, né? Essa aqui é a explicação dos templos aqui, né? Então, olha aí. A direita está no Camboja e o outro, Guatemala. Não se confunda, índios ou índios, né? Exatamente o que ele falou. Então, da direita é no Camboja e da esquerda, Guatemala, aqui, ó. Guatemala e Camboja, né? Então, praticamente do outro lado do mundo e idênticas aí às construções. Muito interessante. E aí a gente termina exatamente, né, vendo aí mais uma das catedrais europeias aí que são simplesmente maravilhosas. São os últimos resquícios, né, da antiga Tartária, tá certo? De um povo antigo, gente, de novo, né? Não dá para acreditar que quem fez isso daí, gente, é o mesmo povo de hoje, tá certo? Vejam, né, como são aí os nossos grandes templos, né, a produtividade, que são os escritórios. A última coisa que você vai ter é arte, né, gente, é beleza. O negócio tem que ser útil, barato, né, quanto mais gente apinhocada, melhor. Uma coisa dessa daí não tem nada a ver, pessoal, com os valores, com a nossa sociedade atual, tá certo? Então, quem falar que é a mesma coisa, né, é exatamente como os institutos de pesquisa querendo manipular a realidade. Tá certo, gente?
Comentem aí, digam o que vocês acham. É muito papo furado, é muito absurdo, né? Então é um prato cheio para discussões. Que todos tenham um excelente dia. Um grande abraço!